estava a perguntar aqui, um desses religiosos, presidente da Câmara, se o antigo secretário-geral Boutros Ghali esteve envolvido nas negociações de Roma e no dia 4 de outubro de 92 esteve presente em Roma, abraçou a mim e o ex-presidente Chissano. Mesmo depois, em 93, 94, vinha sempre observar ele pessoalmente a encorajar o Chissano comigo. Por que hoje não pode? Porque esses problemas todos que estão hoje, muitos pensam que são novos, são problemas originados por falta do cumprimento do Acordo de Paz. Se a Frelimo tivesse cumprido, de certeza, seria o problema que o partido perdeu, o Frelimo perdeu, ele não perdeu, mas não tinha nada a ver com o acordo. É que hoje querem que a Renamo aceite a incompetência, assuma que está a perder porque não tem capacidade. Quando um mecanismo para a democracia não existe, a Frelimo nem são eleições, é festação. É isto que os intelectuais, por amor de Deus, comecem a se lavar. Comecem a entender. Há vezes que eu digo que a Câmara, estou sozinho neste país. Quando vejo intelectuais, às vezes, não conseguem dizer porque tem medo. Não há problema, você foi amarrado, detido. E eu estou aqui, no mato cercado aqui, eu não tenho medo aqui. Desde a assinatura do Acordo Geral de Paz em 1992, Moçambique tem caminhado entre promessas de reconciliação e a dura realidade de uma oposição marginalizada. Afonso Dhlakama, líder histórico da Renamo, passou décadas negociando com a Frelimo na esperança de garantir um sistema político mais inclusivo, mas enfrentou constantes frustrações com acordos não cumpridos e promessas vazias. Sua morte em 2018 não encerrou essa luta. Pelo contrário, a crise política e a desconfiança nas instituições continuaram a marcar o cenário moçambicano. Nos dias atuais, Venâncio Mondlane emerge como uma nova figura da oposição, enfrentando desafios semelhantes aos de Dhlakama. As eleições de 2024 trouxeram consigo uma onda de contestação e repreensão, levando Mondlane a um encontro com o presidente Daniel Chapo na tentativa de encontrar soluções para a crise. No entanto, a perseguição política e a história de acordos ignorados levantam dúvidas sobre a real vontade do governo de promover mudanças estruturais. Assim, Moçambique se vê mais uma vez diante da incerteza. Estará o país pronto para romper com um ciclo de promessas não cumpridas e avançar para uma democracia mais equitativa? Ou continuará refém de um sistema que favorece a hegemonia da Frelimo? Afonso Dhlakama. Afonso Dhlakama, líder histórico da Renamo Resistência Nacional Moçambicana, esteve no centro das negociações de paz com a Frelimo Frente de Libertação de Moçambique desde o Acordo Geral de Paz de 1992 até sua morte em 2018. No entanto, apesar dos compromissos firmados ao longo das décadas, Dhlakama manteve uma postura crítica e frequentemente expressou sua insatisfação, alegando que muitos dos acordos não eram respeitados pelo governo. Essa insatisfação marcou sua trajetória e manteve o país em ciclos de tensão e instabilidade política. O Acordo Geral de Paz, assinado em Roma em 4 de outubro de 1992, pôs fim a uma guerra civil de 16 anos que devastou Moçambique. O tratado previa a integração dos combatentes da Renamo nas Forças Armadas Nacionais e a transformação do movimento em um partido político legítimo, garantindo sua participação no sistema democrático. No entanto, Dhlakama logo percebeu que a implementação dos termos acordados não ocorreu como esperado. A integração dos ex-guerrilheiros na nova estrutura militar foi desigual e a Frelimo manteve controle sobre as instituições do Estado, minando a equidade que o pacto buscava estabelecer. Nas eleições de 1994, as primeiras multipartidárias do país, Dhlakama concorreu contra Joaquim Chissano, mas perdeu. A Renamo aceitou os resultados, embora já houvesse denúncias de irregularidades. Esse padrão se repetiu em pleitos subsequentes, aprofundando a desconfiança de Dhlakama no sistema eleitoral. Em 1999, quando perdeu novamente, alegou fraudes massivas e ameaçou rejeitar os resultados, mas acabou
acabou recuando, evitando o retorno ao conflito armado. A década de 2000 trouxe novas negociações e acordos entre a Renamo e a Frelimo, mas as queixas de Dhlakama sobre a falta de transparência nas eleições e a marginalização do seu partido só aumentaram. Em 2012, insatisfeito com o tratamento dado à Renamo e acusando o governo de monopolizar o poder, Dhlakama se refugiou nas matas de Gorongosa, retomando uma postura beligerante. O descontentamento cresceu diante da falta de implementação de promessas anteriores, incluindo reformas nas Forças Armadas e na administração pública. As hostilidades culminaram em confrontos armados entre as forças governamentais e os homens da Renamo entre 2013 e 2014. Para evitar o retorno total à guerra, Dhlakama e o então presidente Armando Emílio Guebuza assinaram um novo acordo de cessão das hostilidades em 5 de setembro de 2014. O pacto previa mais uma vez a integração dos combatentes da Renamo nas forças de segurança e uma administração mais inclusiva. No entanto, após a vitória da Frelimo nas eleições daquele ano, Dhlakama voltou a denunciar fraudes e a alegar que o acordo não estava sendo cumprido. Nos anos seguintes, novas negociações ocorreram, desta vez com Filipe Nyusi, que assumiu a presidência em 2015. O diálogo entre os dois líderes parecia promissor, mas Dhlakama continuava frustrado com a lentidão na implementação dos compromissos. Ele defendia que os governadores provinciais passassem a ser eleitos, uma reivindicação histórica da Renamo, e que seus homens fossem absorvidos de maneira justa pelas Forças Armadas. A morte de Dhlakama em maio de 2018 por complicações de saúde deixou muitas dessas questões pendentes. Seu falecimento ocorreu em meio a um processo de negociação com Nyusi e muitos temeram que a falta de um líder forte na Renamo pudesse comprometer a implementação dos acordos. Sua trajetória foi marcada pela luta incessante para que a Renamo tivesse um papel equitativo no cenário político moçambicano, mas a desconfiança e os descomprometimentos dos acordos por parte da Frelimo foram uma constante que o acompanhou até o fim de sua vida. A trajetória de Dhlakama e a sua frustração com os sucessivos acordos revelam o quanto a paz em Moçambique foi e ainda é frágil. Seu legado continua vivo nos debates políticos do país, onde a questão da inclusão da oposição no governo e a reconciliação nacional ainda são desafios a serem plenamente resolvidos. E agora chega o momento entre Venancio Mondlane e Chapo. Venancio Mondlane e Chapo. Venancio Mondlane surge como uma peça-chave no cenário político moçambicano contemporâneo, principalmente no contexto das contestações pós-eleitorais e das negociações para um novo equilíbrio de poder no país. Seu protagonismo se conecta diretamente com o legado de Afonso Dhlakama e as dificuldades que a oposição sempre enfrentou para ver cumpridos os acordos políticos firmados com a Frelimo. A história de Moçambique parece repetir-se, promessas de reconciliação, compromissos firmados e logo depois a frustração da oposição diante da manutenção de um sistema que na prática favorece o partido governante. Dhlakama passou décadas lutando para que a Renamo tivesse uma participação real no governo, enfrentando sucessivos episódios de desilusão com acordos que, embora assinados, não eram implementados de forma satisfatória. Hoje, Venancio Mondlane enfrenta desafios semelhantes. Após as eleições gerais de 9 de outubro, o país mergulhou em um cenário de contestação com alegações de fraude e repressão violenta aos protestos, resultando na morte de centenas de pessoas. A crise culminou em um encontro entre Mondlane e o presidente Daniel Chapo, sinalizando uma tentativa de diálogo e reconciliação.
Entretanto, como na época de Lacama, a postura do governo levanta dúvidas sobre sua real disposição para cumprir os compromissos assumidos. O anúncio do compromisso político para um diálogo nacional inclusivo assinado em março de 2024 ecoa acordos passados que prometiam reformas como descentralização do poder e a inclusão da oposição nas estruturas de governação. Porém, a história tem mostrado que tais compromissos muitas vezes servem apenas como paliativos momentâneos para conter a pressão política sem resultar em mudanças concretas. A ironia dessa repetição histórica torna-se ainda mais evidente com as ações do Ministério Público contra Venâncio Mondlane, acusando de incitação à violência devido às manifestações pós-eleitorais. O líder da oposição se encontra sob medidas restritivas, o que para muitos é uma estratégia clássica para enfraquecer a contestação e desmobilizar qualquer ameaça ao domínio da Frelimo. Esse tipo de perseguição política já havia sido experimentada por Lacama, que ao longo de sua trajetória alternou entre negociações e confrontos devido à resistência do governo em partilhar o poder de forma equitativa. O encontro entre Mondlane e Chapo pode representar um momento de viragem para Moçambique, mas a grande questão permanece: será este apenas mais um episódio de promessas não cumpridas, como tantas que Lacama enfrentou? O país se encontra novamente em um momento decisivo e a capacidade da oposição de manter a pressão e exigir o cumprimento dos acordos será fundamental para determinar se o sistema político moçambicano pode finalmente avançar para uma maior inclusão democrática ou se continuará a repetir os padrões passados. Será que Venâncio Mondlane vai quebrar esse ciclo de promessas não cumpridas da Frelimo? Será este o momento em que Moçambique realmente vai desenvolver e a oposição finalmente será escutada pelo partido no poder? Ou simplesmente é um teatro para agradar os moçambicanos? Isso só o tempo irá responder. Mas nesse momento você pode comentar e colocar a sua opinião. O que você acha deste encontro entre Venâncio Mondlane e Daniel Francisco Chapo? Coloque nos comentários, por favor. Não esqueça, o lema do canal é olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau.